Aí, galera da VV TV. Vocês estão lembrando de alguém? Aí, galera. Não, hoje eu tô aqui muito feliz, mas muito contente mesmo. Por quê? Porque esse trubufu, segura aqui pra mim, por favor. Atenção. Hoje é aniversário. Aniversário do Danico Podmico. Segura aqui essa paradinha. Obrigado. Vamos lá. Segurar isso, mãe. Olha isso, vai segurar. Vamos acender, que todos vão participar desta coisa maravilhosa. Comemoração. Agora, o meu desejo vai ser não sentir olha vontade só, de comer. você que está aí no chat, pode perguntar quantos anos o humilhante tem, que eu não me importo, viu? O problema é dele. Faltou uma, Adriana. Faltou uma que está caída. Calma. São 7 aninhos. Exatamente, de muita trabalheira, viu, gente? Não Perfeição, foi sem hein, trabalho, não. gente? Agora vamos cantar aquela coisa horrenda do parabéns. Parabéns pra você! Que coisa, nessa data querida! Muitas felicidades, muitos anos de vida! Pode assoprar! E aí, pro Dani nada? É tudo! Com quem será? Com quem será? Não vai dar? Não? Ele só não quer comer o bolo, ele estava desejando Parabéns, de meu não comer filho. esse bolo. Olha aí, ninguém segura, ninguém ajuda. Obrigado. Ninguém ajuda a velha mãe avisa? aqui, Todo mundo está coisa. preso a um fio. É verdade. Sinto lhe informar. Então Então, fica vamos difícil. ficar todos libertos de todos os fios, de todas as prisões, porque hoje é a comemoração especial. Então, a partir disso, entendo isto falado, todo mundo pode comer à vontade, tá? A gente também? Não, A gente também é ótimo, não. A Só gente vocês não que podemos. não. Eles estão de dieta. não podemos. E a mãezinha fez um especial. Pois é, Pra e eu todos quero... vocês comemorarem conosco. Eu quero agradecer a Jesus mesmo, de todo o meu coração, pela vida do Daniel, que é um filho muito querido, muito especial, e não poderia deixar de dizer, gostaria de chamar à memória a lembrança de que houve um impacto muito profundo no meu coração em relação à gravidez, em relação à entrega, à consagração do Dani ao Senhor, né? Então, olha a cara do humilhante, sério. Ele vai chorar, para. Vou chorar. Não, é sério. Foi uma coisa muito, muito profunda. Né? E aí, meninas, como vocês estão? Como é que você está, cá? Estou você tá ótima. fashion demais. De calor, de tudo. É. De correria, É. gritando com as pessoas no trânsito. Fez isso? Quem com estava ela. dirigindo? É ela, claro. Eu Amiga tava dela. gritando com Você ela. Ah, Cris entendeu? estava dirigindo com ela. Gente, mas... Ai, nós temos aqui hoje Gostaria de chamar. o puro poder. Acabou que não teve jeito. A nossa amiga Cris, que está convidadíssima, viu? A passar para parte da frente aqui. Olha que linda ela lá, gente. Você tem todo o poder. Pois é, o negócio é o seguinte. Hoje eu gostaria de, antes de mais nada, pedir ao Judá que passe um vídeo a respeito daquilo que a gente ficou aqui gritando
no debate de não sei quando, que eu também não tenho essa memória toda, sobre a falta de segurança no DF. Então, roda lá ajudar. Tá? Força Nacional de Segurança para deter a onda de sequestros relâmpago. Esse tipo de crime cresceu quase 40% na capital do país. Nas ruas de Brasília, o medo. Todo dia a gente vê casos aí de sequestro relâmpago, quando está aumentando a gente fica com medo. Eu só entro no carro olhando para todos os lados que eu já fico com medo. Em 2011, foram 341 sequestros relâmpago. De janeiro a julho deste ano, o número saltou para mais de 460, quase 40% maior. Na semana passada, a filha do ministro da Pesca foi a vítima. Débora Crivella ficou sob a mira de um revólver até conseguir pular do carro em movimento em Ceilândia, a 30 quilômetros de Brasília. A Força Nacional já atua nas cidades próximas à capital federal há 1 ano e meio. No período, o número de homicídios caiu 27%. A partir de setembro, 100 homens vão reforçar o efetivo nas estradas que ligam Brasília ao entorno. O objetivo está definido. Impedir a entrada de substância entorpecente no Distrito Federal e impedir também a saída de carros roubados. Pretendemos ficar até que o GDF qualifique profissionais para nos substituir. Tomara que dê certo e que a sociedade está esperando já há muito tempo. Já é há muito tempo mesmo, né? O debate já dizia isso. Agora, infelizmente, precisa raptar, sequestrar a filha de um ministro, rapaz. Para poder tomarem. Agora, aqui a capital federal está uma esculhambação, tá, e é uma vergonha, e eu não vou voltar aqui a mesma churumela, mas, por favor, fica aqui um pedido de, por favor, botem a boca no trombone, que pode ser que alguém se incomode. Então, gente, o nosso tema de hoje é um tema um bocadinho capcioso, e não, porque, como todas as pessoas que nos acompanham sabem, a nossa primeira intenção aqui é liberar o humilhante da escravidão, certo? Então tem uma prisão, tem uma opressão muito desagradável, que é a opressão do sexo, certo? O sexo foi feito para o prazer, gostaria de falar isso, para o prazer das pessoas. Dê a notícia. Posso dar? Por favor. Então, para o prazer, para Lembrei aquela da musiquinha. culminância, entendeu? Nas culminâncias do reino, na hora que você chega nesse ponto no relacionamento, é a hora da culminância daquela situação, certo? Mas não. É impressionante como a gente gosta de oprimir justamente essa parte, e o diabo adora usar o sexo em todos os seus apelos e de todos os lados, né? Quando não é oprimindo os oprimidos, vocês viram na última reportagem que deu aí, não sei se foi no Jornal Nacional, ou deu em tudo quanto é lugar, porque eles acharam um negócio tão ridículo, porque não é possível que a pessoa não veja num ridículo horroroso. Eu não sei qual que é aquela igreja, mas é daquelas moças que tem um nome estranho. Eu com o nome natural eu já não decoro, agora com o nome Shahara Mara, Maraia Charra, aí que eu não vou ir em frente mesmo. Chance. Mas é aquela coisa das princesas, do príncipe das princesas. Eu ia ler agora. A mulher dando aquela aula com aquela roupa pra lá de ridícula, falando que todo mundo é princesa e todo mundo. Eu não entendi aquele negócio fantástico. De uma cafonice, de um ridículo, de uma minimização cerebral. Aquilo ali, a pessoa sai com o cérebro de noz moscadas, sinceramente. É um negócio botando todo mundo no mesmo pacote, aterrorizando as pessoinhas que estão com os hormônios à flor da pele, de que vai todo mundo para o inferno, se não for princesa é cachorro. Não tem nem assim uma, graduation, não. Vai direto da princesa para o cachorro sem intermediário. Então, tem esse tipo de opressão por parte da igreja, que é uma opressão ridícula, porque Jesus disse que se a nossa consciência, a nossa própria consciência, não for crescida no amadurecimento da palavra dele, porque a palavra é o que é a vida, são os meios de você se dar bem sem se afundar nessa vida. Mas se essa consciência não crescer ao ponto de você ter o próprio discernimento para a sua vida, você fica, apagaram-se as luzes. Como é que você fala? O Caio Fábio faz tudo às escuras. Você quer, relaxa e segue em frente. Relaxa e segue.
Pois é. Então o que eu estava falando mesmo? Gostaria de chamar Gostaria de chamar quem? a sua lembrança. E poderia lembrar para mim, então? Olha, gostaria As de chamar princesas você. Não, já passei príncipes. dessa parte há muito tempo. Então, Mas esses como é que ela são é? oprimidos. Você não lembra na parte certa, eu vou fazer o quê? Ah, mas pelo Vou menos aceitar depois se qualquer a sua coisa? memória é alguma coisa. Enfim, gente boa de Deus. Quando não é assim, aí é na outra parte. Ah, fulano é bom de cama. Ah, o meu marido é um parado, mas o fulano é um azogue, é um negócio. Aí, ou então os homens, conversa de homem, cara, a mulher é um tiço, a mulher faz ventilador de teto, é um negócio violento. Não tem nada mais ridículo, tanto com princesa e príncipe, a coisa do ridículo é o mesmo. São os Porque extremos. quem né? que dá essa nota? Quem que? Qual que Me é o diz, padrão, é um né? jurado? Qual o comparativo disso? Não, porque para isso precisaria, igual ginástica olímpica, precisaria ter assim, uma bancada, Não. jurados sentados, vendo a performance de cada um e dando nota. 9, Vento tinha que 6, experimentar também, né? Porque- 9.8, Não, e tendo alguma coisa para ela poder 0, definir que aquilo é 0.5. padrão de perfeição ou É não. ridículo, então muita gente, a gente que está falando aqui de complexos, muita gente fica, principalmente os casados e casadas, o que está acontecendo aí? Que a menina está aqui quase tendo um ataque epilético. Eu acho que eu achei aquele negocinho. Achou? Pensou que fosse um bicho. O seu movimento foi de bicho. Eu conheço o movimento de bicho. O movimento de bicho é aquela coisa assim. Não tô na dúvida, mas vamos lá. É um bicho não, né? Pois é, mas então, continuando, você não fique oprimido. A minha pergunta para você é: aonde você está sendo oprimido nessa disputa, nessa comparação e nessa coisa? Porque, olha, se você for analisar, isso é uma grande besteira. Quando o casal está em plena harmonia, que está se conhecendo, que está naquela fase do love, na paixão, dos 2 primeiros anos, o encontro de mãos, vamos fazer aqui um encontro de mãos, tchê, dá aquela coisa, Corrente daquele elétrica. negócio, que você jura que você sentiu tudo, que aquilo ali é um negócio, mas não é isso aqui que está comandando, o que está comandando é isto aqui. Então, qualquer coisa que eu fizer com esta pessoa, neste período, nesta hora, vai ser das culminâncias do reino. Isso não quer dizer que eu vou ter a mesma impressão daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Porque existe esse tabu, essa opressão, essa coisa que o sexo tem. Gente, sexo é para dar prazer. Então, se é para dar prazer, é para pegar a pessoa no prazer que ela quer naquele momento. Que é um sexozinho mais calminho, ótimo. A pessoa não tem que ficar nessa obrigação de rodar, de fazer. Então, a minha pergunta para você hoje é: onde é que você está sendo oprimido nessa questão? Tem alguém te oprimindo nessa coisa? Tem gente fazendo esse tipo de comparação? Saiba muitas vezes que as pessoas que ficam elogiando algumas outras, além de ser uma indiscrição completa e também uma cafonice você falar sobre performances sexuais do seu parceiro ou de parceiros anteriores, com quem quer que seja, saiba que é pura propaganda enganosa. Sim, senhor. Pois não, escreva para o chat da VMVTV e vocês querem que eu leia isso? Que é isso? Sim. Quais são as suas opressões quando o assunto é sexo? Estão te oprimindo? Estão falando que você é um paruara retroativo? Estão falando o que de você? Ou você se considera... Eles gostaram do paruara Eles estão amando isso tudo lá Pois é, dentro. ou você tá aí se achando um garanhão mexicano ou então um vendaval árabe. Eu não sei o que você vê disso, mas sexo é para dar prazer, para trazer paz, para trazer calma, para trazer prazer, harmonia e, por que não dizer, no final das contas, gozo. Agora não, as pessoas já ficam com medo da outra, o que o outro vai pensar da minha performance, eu tenho que dar uma de coisa, e as mulheres botam não sei o que na bunda, e botam não sei o que não sei das quantas, e parece que é isso, mas quando há um descolamento de alma, não adianta fazer cursinho, entendeu? Daquele negócio que fazem aí, que eu também já esqueci o nome. O quê? Kama Sutra? Não, Kama Sutra, não existe Kama Sutra, menina. Pompoarismo, Isso que eu falo. de coisa, e de segurar no palito. Entre, minha filha! Não é seu aniversário, mas venha comemorar com a gente o aniversário. Aí embarreram, eu tô chamando a menina. Que isso? Eu gostaria de chamar Bruna Wells.
Olha aí, ninguém encontrou Presença ilustre. Parabéns, que ótimo, parabéns. Oi. Tudo bem? Tudo bom? Ótimo. Tá fugindo do TCU? O que é? Você precisa anunciar? Dedurei, não falem pra ninguém. Gente, Então, beleza, hein? Ó. não é verdade, é linha Caxias. Tem pão de queijo pra você. Não, tem morango. Morango ela pode. Então, Bruno, o nosso assunto hoje aqui, para que ninguém se perturbe, é essa coisa da opressão sexual, entendeu? O rapaz tá me Opressão sexual? É, dessa coisa de você ter que fazer aquela performance de quem é bom de cama, de quem não é bom de cama. Ai, que saco. É um saco. E eu estava explicando pro pessoal para eles não caírem nessa opressão, porque não adianta você se vestir de baiana se a relação já está tendo um descolamento. Ou nunca Fica teve pior. um colamento. Um colamento. Então vamos tratar das coisas como elas são e não se deixar amedrontar por comparações, por um monte de coisa. E principalmente o que eu acho terrível, e você pode confessar aqui para nós e saia desse buraco, se o seu... Ajuda aí, gente, ajuda vocês aí. Seu cônjuge. É a nossa palavra. Seu Cônjuge. A gente acha essa palavra um horror. Cônjuge. Fala, acho ótimo. Cônjuge. Ela é ótima. É ótimo. Bom, enfim. Engraçadinho. Você veja aí, diga pra gente, o que o seu cônjuge está fazendo com você nessa área? Está te prejudicando? Está te... Ou não está pra fazendo, baixo, né? Não está fazendo nada, também tem essa. E outra que as coisa, você pessoas- perguntou quais são as suas... Ah, não, ali tá até... Porque a gente falou São suas opressões. quem te oprime, quem está te oprimindo nessa área. E muitas vezes, eu já ouvi muitas pessoas relatando, a opressão vem delas Mas mesmas. é claro, a por opressão padrões. vem de tanto que ela ouve esse tipo de historinha novelesca. Não, mas eu digo assim, porque o meu ex-namorado era muito melhor de cama do que o meu marido, porque, entendeu? Então a opressão vem e já está ali. Isso é uma questão do que a história oferece. Porque, às vezes, a história de uma certa pessoa com a outra deu tranquilidade para eles virem desenvolvendo sexo até que ele fique uma coisa bem colada, bem gostosa, bem harmoniosa. E tem outras histórias que não proporcionam a pessoa terem a mesma experiência. Por todo um contexto. Às vezes é um azar que dá na primeira, na segunda vez, na terceira vez, que dá uma parada qualquer errada, e aí as pessoas não têm Não se sabedoria busca de mais. passar por cima, ou de buscar, ou de falar, ou de... Entende? Porque vira um negócio... A mulher entra no quarto, muda com a impressão, querendo dar aquela impressão de que, né, vai fazer acontecer. O homem entra no quarto... A mulher acha que não pode falar nada com o homem, que ela tem que... Tem uma coisa dessa na cabeça da mulher, que ela tem que agradar o cara até dizer chega. Não tem um negócio desse? Que não tem, O cara? agrado tem que vir da mulher, né? Ela me cobra essas opiniões. Ela tá lendo dela. Não quero saber o que ela está fazendo. Estou fazendo uma pergunta a você, Ela quer que você senhora. Eu responda. quero Eu que não você sei se tem, assim, da mulher. Ah, não tem? Tem. Não tem? Não tem? Você tem amigas, você não ouve? Ai, Eu você- acho que tem, sim. Ah, tem uma opressão horrorosa, tem uma cobrança gigantesca, Eu nunca né? ouvi o inverso, a preocupação do... eu tenho que satisfazê-lo, porque, Não, não, entendeu? o inverso Não, mas é rola coisa também. Mas é da muito potência, menor, né? Hã? Ou pela Tem própria gente, aparência. tem gente e- pra tudo, né? Tanta mulher que vai reclamar não por é pra falta tratar de... isso com esse drama, com a música Não, da a Maria gente tá Bethânia rolando uma coisa atrás. ultimamente também, que é a tal da pornografia, né? Que tá pra todo lado. Ultimamente. Mas Não, ultimamente ficou mais disponível mais pela internet. disponível, mas... E a pornografia toda, não sei se vocês já viram um filme pornô, a pornografia toda é a mulher agradando o homem, sempre. E Porque é feito pra isso vai invadindo indústria a é feita pra vida da gente, sociedade realmente. mesmo. E todo mundo acha que tem que ser daquele jeito. É. Eu li uma Exatamente. reportagem Isso outro qualquer dia de cultura uma que mulher seja, querendo... né? Era uma, não sei, acho que era Não uma tem nada americana pior do querendo que uma- revolucionar os filmes pornôs e fazer o negócio inverso, entendeu? Ah, mas inverso cairia na mesma coisa, só que pro outro lado. Enfim. Essa coisa é de troca, de carinho mútuo. Agora Não, e fica esse tem muito julgo em cima da mulher. fingimento, né, É, mas no também. filme pornô, Não, né? fingimento é o que mais rola. A condição feminina... Fingimento. Só que aí as pessoas fazem isso na vida Eu real. acho que na vida na real, condição rapaz. feminina, no filme pornô, ela fica mais exposta, porque se você tentar fazer com que o homem se exponha na condição que a mulher se expõe,
não vai ter filme, né? Praticamente, porque os caras estão fingindo, então eles estão relaxados, talvez a situação não ocorra no universo mesmo, de você estar... Porque a mulher mostra o peito. Homem não vai ter como mostrar um pinto numa situação em que seria favorável para a mulher, vai me dizer. Você entendeu? Então fica muito mais fácil ter a mulher exposta do que o cara. Né? E aí sim dá a impressão de que você tem que ter aquele tipo de performance, dá ibope também. Mas pensa ali, falando claramente, um cara. E o mercado é masculino também, né? Claro, o mercado consumidor desse tipo de coisa é masculino. Então eles fazem é feminina é pra mulher tirar uma ideia. E aí vai fazer tudo errado. Nem vontade. Eu não acho quem obrigou as pessoas a fazer isso. Quem? Gente, eu vim participar logo nesse dia. Eu tô morrendo de vergonha. No dia do aniversário do Daniel, este tema em homenagem ao Daniel. Obrigado. Beleza, hein? E eu gostaria que ele não associei nada, né, Daniel? Não, eu achei que... Posso falar a idade? Alguém está perguntando aqui. Eu achei que 29... a idade dele está perguntando? Né? Não digo que está fazendo aniversário. Mas está perguntando para o Dani. Quantos anos, Dani? Quantos anos, Dani? 29. 29 anos. Parabéns. Não, parabéns pra mim, Não, né? aí ela diz, Dri, amo você. Olha, a mãe precisa de todo afeto, carinho. Nesse dia, é o dia da mãe também. Nesse dia. Suporte é ótimo. Suporte não sei do quê. Mas suporte, tá? Não. Então vamos lá. Tem alguém falando alguma coisa ou tá todo mundo mudo só porque o assunto é esse? Porque Jesus não trata disso, quer ver você infeliz aí, entendeu? Eu me sinto oprimida por meu namorado ter tido muitas mulheres antes de mim. Entrou agora, não deu tempo, nem deu mais. Aí fica morrendo de medo. Ele realmente é muito estranho comigo. Quando acaba a relação, ele se torna frio, não beija. Não consigo saber se esse jeito é porque ele não me deseja ou porque ele estava acostumado com as mulheres fáceis onde não havia troca de amor. Porque tem isso muitas vezes, a pessoa vai se colocando nessa posição de... É só relação sexual mesmo, não tem essa troca de carinho, mas não tem essa convivência. Quanto tempo tem um relacionamento? Não, Adriana, não deu tempo dela dizer. Então diga aí. Olha, eu tô achando que quando Mas eu acho que não tem questão de tempo, não. Só. Quando eu vejo que a queixa é por falta de carinho, aí o negócio é um negócio que você... Se você... Você acha que já tem tempo isso? Você define como sendo uma coisa que já vem com o tempo? Não, o que eu digo é o seguinte, que primeiro é importante saber pontuar qual é o tempo que eles estão nessa relação, porque geralmente o homem costuma a ficar barrigudo, com gente, barrigudo que eu digo, é toda aquela expressão de, sabe? Desleixo, né? Já gastou tudo nos primeiros anos e agora já investiu, já foi, já está ali do lado dormir, e agora... Tá tudo bem. Nas primeiras semanas acendia todas as velas e coisas e perfumes e não sei o que. Agora nem beijo mais dá. Então eu preciso saber dela só o seguinte, se ele tem uma conduta de falta de carinho permanente, né? Porque é muito estranho você acabar de fazer... Mas isso aí que eu ia dizer, isso tem a ver com o tempo? Com uma pessoa e depois ela não querer nem te beijar. Mas isso tem a ver com o tempo? Porque eu conheço gente que não era assim. Não deveria ser, mas ela acontece. falou que ele tem um histórico grande aí, né? O histórico da pessoa, das ex-namoradas, que ele já teve com muitas facilidades. Existe também uma coisa muito simples, que de repente nem tem esse peso todo, que é só manias, né? Tem gente que termina, vai fumar, tem gente que termina, vira pro lado, tem gente que termina, vai tomar banho, tem gente que termina, sei lá. Pode ser só uma mania dele. E homem é diferente de mulher, né? A natureza é diferente. E tem que eu acho que está tudo ligado à comunicação. Né? Se você consegue, de repente, ter o mínimo de comunicação ali para entender e saber que nível está essa, que ponto está essa pessoa. Eu gostaria de perguntar um homem, inclusive, nós temos aqui, não foi? E até se alguém de vocês aí, que são homens, também quiserem responder, fiquem à vontade. Tem 9 meses de namoro, tá? Por que sendo o homem diferente? O homem é diferente, claro. Acabou de ter o prazer dele, esqueceu daquilo ali e não quer nem voltar naquele assunto ali. Ele não estende aquele ato sexual que ele acabou de praticar com o carinho pela pessoa que está do lado dele. Eu só queria saber o seguinte, o que impede? Porque tudo bem. Eu não sei se ele fica com medo da pessoa provocar ele de novo e ele não conseguir duas. Não, porque isso aí pode ser que pese, porque isso eu acho acontece. Por que eu estou falando uma coisa tão chocante?
Estou falando uma coisa tão chocante? Não é chocante. Porque é chocante uma pessoa fazer amor e só porque não é chocante, mas já aí, acabou. mas Olha, o negócio é o seguinte, o homem... Perguntei, mas não acabei. Lá hoje... Perguntei. Você nasceu hoje, querido. Calma, né? tenha calma. Ele acha que só porque ficou com 29 anos pode fazer isso comigo. Não pode! Vai, pergunta. Esqueci. Tá, então responda. Acabou pra ele, Adriano. Você tá querendo colocar aqui pra ele. Quando peguei no ponto, viu? Esgota aquela situação sexual dele ali, esgotou, acabou, vamos jogar um buraco, passar para outro, passar para outro corpo. Mas não é assim, porque você está lidando com uma pessoa. Beleza. Certo? E essa pessoa é mulher. Tá. Olha só, você tá falando de uma parte da relação. Não custa dar um beijo na coisa, pô. Na coisa é ótimo. Você tá se falando eu fosse a menina, eu coisaria ele. Eu coisaria ele, o negócio de negociar também. Pode. Por favor, Daniel respondendo. Então, você está falando de uma parte da relação, que é o final da relação sexual. Sim. Wilhelm Reich falava que uma relação desse tipo tem 4 fases. Olha que interessante isso. Desse tipo o quê? Vai apelar pra tipo. Da relação sexual. Tem a fase que você começa beijando. As preliminares. Sabendo onde você está tocando, o que você está fazendo, é consciente. Pois é, se você trocar a mulher por uma vaca, de repente os caras nem reparam. Reparam. Eles sabem, eles podem reparar na segunda fase. Na primeira repara. Na primeira, você sabe onde você está beijando a mulher, você sabe onde você está tocando, você sabe onde você está sendo tocado. Na segunda fase, você nem já não sempre, sabe porque mais. tem aquela historinha que a gente ia contar desde o primeiro debate, a gente falou assim, vamos esperar, já passou um ano e a gente sem contar aquela, hein? Mas tá falando sobre ela. Esse dia... Não, mas Mãe, essa eu não vou só mulher. Desculpa, vai. De novo, não vou. Apelou, perdeu. Sério. Deixa ele falar, Adriano, eu vou segurar. Tudo que os telespectadores sempre quiseram está acontecendo agora. Alguém que é revoltado quanto a isso. Vai! A segunda fase que a pessoa já não consegue mais saber de onde que está vindo a energia, quem está provocando o quê. Você já não sabe mais onde você está sendo beijado, vocês estão virando um corpo só praticamente. A terceira fase, que é a fase da ejaculação. Não, não é ponto de Não é negativamente falando, é positivamente. Você não entendeu o que eu falei. E a quarta fase, que é a fase de você realmente ficar ainda aproveitando todo o momento, porque o gozo é como se fosse quase uma morte, todo esse prazer de quase morte no final e ainda ficar junto com a pessoa um tempo, conseguindo aproveitar isso. Se ela não conseguir aproveitar esse momento final, ela não conseguiu chegar ao orgasmo. O orgasmo, essas 4 fases são muito importantes. Você passa por elas necessariamente para você conseguir chegar nessa última fase e se deleitar do que ele chama de orgasmo, né? Que o orgasmo não é ejaculação, né? Não é esse gozo que é dito por aí, né? O orgasmo de Reich é realmente a fase... Esse outro gozo essa conjunção de coisas, né? O orgasmo de Reich. O camarada é mais ditador esse aproveitamento tem que ser conjunto. Tem que ser junto com a pessoa. Você não pode ficar ali se deleitando sozinho. Na história. Não. Tem que aproveitar. É junto. Não, inclusive eu gostaria de cumprimentar esse senhor Reich, porque eu acho que ele tem toda a razão. Ou vai ou Reich. É a fórmula do orgasmo. A fórmula do orgasmo. Porque aí ele fala que você não pode pular uma etapa, se você pular uma etapa... Pois é, e aí, rapidinho, só uma colocação dentro da fórmula de Reich. É opressão, a gente está aqui... Essa opressão feminina, especificamente de querer familiar. Essa coisa feminina de querer agradar não permite que ela entre com tudo nessa segunda fase que ele falou. Junto, né? Exato. E você perde a consciência que você não sabe qual que é a sua mão, qual que é a mão do cara. Não, você porque ela tá o tempo inteiro você tá ligado com botar a mão pra ele pra ficar... sentir assim, pra ser igual deixá-lo desse jeito Essa é uma pressão, não vai nunca conseguir achar melhor. Não alcança, né? Tem que tirar um uivo. Mas aí também já tem outra coisa. Sério, eu acho que quando a relação fica já bem íntima e os dois se conhecem muito bem, a mulher consegue se soltar assim, consegue ficar relaxada a ponto de se entregar e não ficar com essa obstrução de eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Mas ela pode ficar viciada em alguns comportamentos que vieram. Claro que fica. Pode até relaxar, mas ela fica com um comportamento viciado. Fica com um comportamento viciado e o camarada fica viciado naquele comportamento já esperado que toda mulher tem que ter de agradar. Isso aí... E às vezes ele nem sabe, porque foi sempre o que ela ofereceu a ele. Então talvez não seja nem... Agora, tem homens também que ficam absolutamente oprimidos e apavorados porque eles acham que eles têm que ser o super-homem.
e que eles têm que ter uma performance de não sei quantos tempo de duração com aquele negócio para lá do mastro firme. Quer dizer, pelo amor de Deus, entendeu? O cara tem um dia que não tá tão assim. Isso não quer dizer que ele não tenha amor pela mulher, que ele não tenha... Mas a mulher também já tem a cabeça feita de que se o sexo não está 100%, é porque a relação não está 100%. Não, gente, a relação quando não está 100% é que o sexo não é 100%. São inversões de valores e de coisas que a gente vê que oprime, dá medo e começa a ficar desagradável. A pessoa começa até... Tem homens, inclusive, que começam a querer fazer assim, uma coisa mais prolongada. As performances vão indo mais rarefeitamente, porque eles ficam com medo. Tem homens que têm problema de manter uma ereção quando trocam de posição, por exemplo. Aí o coitado rapaz, a mulher viu um filme pornográfico, aí quer fazer ventilador de teto com um camarada que tem esse problema, não vai poder, não vai para frente. Então, quer dizer, são coisas que são absolutamente opressivas num assunto onde Deus fez para ser prazer. Tudo que Deus fez para ser prazer, a gente tem o prazer de complicar. E quando é opressivo? E quando é opressivo? E quando está sendo? O que se faz? Quando é uma obrigação, quando você está vendo que o que você está fazendo está sendo uma obrigação. Não tem que fazer por obrigação. Não tem que fazer. Então, essa obrigação acontece em outros campos também, como no campo da conversa. Certo. Eu me sinto obrigado a, sempre que eu estou com a minha namorada ou com quem quer que seja, eu ter que ter um papo, eu ter que ter um assunto, eu ter que colocar uma coisa nova. Absolutamente ridículo. Porque ninguém é obrigado a ficar de Jornal Nacional para o outro, nem eu sirvo de entretenimento para o meu parceiro, eu sou. Exatamente. Eu sou para o meu parceiro. É aquele silêncio e quando que não tem... eu estiver naquele dia, tem dias que eu saio com o Caio, ele fica pensando os pensamentos bem pensados dele, e os meus é uma delícia. De vez em quando a gente troca e tal, mas já tem intimidade, liberdade, para ficar em silêncio, se for o caso. E tem horas que a gente conversa até 4, 5 horas da manhã. Então, entendeu? Eu não tenho que ficar rodando pratos numa relação para tentar agradar, para tentar ser o máximo. Isso é um inferno na torre. Isso não deixa ninguém tranquilo, mas tem que ser tem aquela gente escrevendo coisa aqui performática. Pois não. Eu queria até lembrar aqui uma coisa antes. A pessoa que escreveu dizendo isso, ela se diz oprimida pelo namorado ter tido muitas mulheres. Quer dizer, ela pensa que pelo fato disso... Ela associa uma coisa a outra. Então ela traz essa questão, mas é a questão muito dela. O que eu vejo aqui na relação dela, e tem comentários de algumas pessoas que, tipo assim, porque ela não beija, ao invés de ficar esperando ele, por que não... Gente, falta comunicação. Comunicação claro. Até no sentido de saber que tipo de relação é essa realmente que você está tendo com essa pessoa. Porque, por enquanto, o que parece, ela fica vendo a situação acontecer e não questiona, não coloca. Faz um carinho, vai buscar, né? Vai buscando isso, vai tentando descobrir quem é essa outra pessoa com quem você está convivendo. Porque para ele pode ser natural e ele está muito bem relaxado nisso. Ela compreende, ou nem compreende, ele é assim, não está tendo questionamento, não está tendo problema. Então eu acho assim que ela deveria se questionar nesse sentido da relação, se ela está nessa relação onde pode acontecer esse orgasmo que o Dani falou, nessa completude, entendeu? Ou se ela simplesmente está analisando todas as questões, porque para de fazer e de repente fica analisando, por que será que ele não me beijou? Será que ele vai me beijar? Perdeu tudo. Cara, vai lá e dá esse carinho, se dá esse carinho. E depois de se dar esse carinho, verifica qual é a resposta disso. Se ele gosta ou não gosta, ele vai devolver como resposta. Né? Eu sinto mais que é uma questão dela do que um sentido no geral. Ele falou para ela que é porque ele teve vários parceiros? Não, ela que tem porque essa muitas vezes a gente lê demais. Pelo amor de Deus, homem sempre teve e vai ter várias parceiras. Qual é o homem que não vai ter várias parceiras? E aí ela fica associando uma coisa com a outra. O homem que fica comparando mulher com mulher tá com algum bicho no pé, porque não é possível. Ou em outro lugar. Ou em outro lugar, mas tudo bem. Então, quer dizer, não tem como ter esse, ele namorou uma mulher poderosa, lindíssima, e daí que é lindíssima, vê que ele gostou muito mais da gordinha, não sei o que deu um efeito colateral muito melhor para o camarada, essas coisas não se explicam, né? Então, quer dizer,
Homem que fica comparando com o que já teve para trás, com o que já não tem que comparar, é o tal do negócio, é o ser, com quem você está. Isso que é o mais importante, essa análise. Você está, acabou. Verificar em que estado está essa relação hoje. Morre tudo para frente. Se você está querendo dividir a sua vida com aquela pessoa ali, se é tudo maravilhoso, tudo bem, o sexo vai correr atrás uma hora ou outra, ainda que um seja mais tímido, o outro vai ter o seu momento de ajuste, na paz, na tranquilidade. Ninguém precisa ficar, como eu vejo que fica, complexadíssimos, oprimidésimos ou cobradésimos, né? Agora, tem também o contrário, né? Porque do mesmo jeito tem muita gente que pergunta se pode orar deitada, se pode orar nananã, tem muita gente que tem muita dificuldade de conseguir se entregar pela opressão da igreja, pela opressão de um monte de coisa que foi colocada desde a adolescência, com 11 anos, quando era pecado. A gente não gostaria de chamar a igreja aqui agora pelo seguinte, a igreja... Não gostaria de chamar nunca. Não gostaria de chamar nunca nesse papo. Vou tirar a igreja disso, porque a igreja nisso a gente já sabe o que falou, já tem um discurso fechado, é um discurso perverso quanto a individuação, o tempo, a vida e a liberdade para a qual Cristo nos libertou, né? Então, não quero falar de igreja realmente agora, que realmente tem muita gente que fica pensando que os anjos ficam apostos vendo aplaudindo, recriminando. Aí aí fica difícil. Olha, eu não sei, com anjo isso que o Dani falou, eu não sei se tem a ver com o caso da nossa amiga, então, assim, não estou te julgando, tá? Mas eu já ouvi esse discurso, como dela. Meu marido teve várias experiências sexuais antes da gente se casar e não sei o quê, e consequência do pecado dele, que hoje ele fica me comparando, que hoje não sei o quê, ou vice-versa. E esse peso, nesse caso, eu estou levando cada choque hoje. Gente, esse é o do Cacau, é ela que tem que levar choque. E por que tem que estar na altura da carótida? Eu não estou querendo encostar, aqui que eu achei que ele fica, entendeu? Tá bonito. Vai em frente. Então, nesse sentido, não precisa segurar, não. E aí? De ter já esse tabu, essa opressão de, porque, tá vendo? Porque você pecou e não sei o que no passado e agora a sua consequência do pecado é que o nosso sexo nunca vai ser abençoado, entendeu? Então, eu puxaria essa questão da igreja que o Dani falou, porque eu já ouvi, não foi nenhuma, nem foram duas vezes, esse discurso. Só essa frase, o nosso sexo não vai ser abençoado, me dá vontade de dormir. O que eu falei. Tem milhares, assim. Tem milhares, mas eu espero. O debate também. Por isso eu não sei se é o caso dela, mas. Uma coisinha rápida de uma hora, e onde a gente fala muito superficialmente sobre cada assunto, é um pouco, né? Como diz os gatos fedorentos, como é que é? Uma estimulante troca de ideias. Depois que ninguém fala nada, é uma estimulante troca de ideias. Mas a gente já fica na garantia de que o povo está sendo liberto pela palavra, né? Então, uma vez que a gente sabe que esse povo da VNTTV já está sendo liberto pela palavra, eu já parto de um nível, não se oprima, diga não ao opressor. Seja ele de que nível for e como for. E você tem que se assumir como você é e melhorar, fazer o seu máximo dentro daquilo que você é, né? Porque uma coisa que é triste em sexo é preguiça. Preguiça. É triste em tudo, né? Hã? É triste em tudo, né? É triste em tudo. Mas já que você está ali para rolar alguma coisa, ter preguiça naquela hora, e tem muita gente que fica com preguiça porque já conhece o parceiro. Eu estou falando para pessoas que estão casadas há algum tempo. Já conhece o parceiro, já sabe, vai desenrolar isso, vai desenrolar daquele jeito. Já fica com uma certa preguiça. Mas ele tem que se incluir nesse resultado desastroso, porque ele já está partindo. É você que está se oferecendo a cada vez que você vai beijar, cada vez que você vai fazer amor, é você que você está se oferecendo. Então, geralmente, você dá o melhor de você para cada coisa. Quando você dá um jantar, você oferece. Agora, isso é muito diferente de ficar tendo que cumprir quadradinhos de performance pré-concebidas né? O que dizem aí? Mas, por exemplo,
esse negócio de já saber como que vai se desenrolar e onde que vai terminar e como que vai ser tudo certinho. Muito pensamento de casal é rotina, assim. Eu acho interessante também pensar a quantidade de mulheres que não têm atitude para isso ser diferente. Elas deixam o homem ser completamente controlador e ela não consegue se comunicar falando o que ela gostaria, como fosse, como seria, como que ela pensa, o que ela não pensa, como que ela sabe que ela prefere, como que ela gostaria para sair daquilo e se sentir melhor. Não, o homem tem que chegar lá, tem que controlar, vai fazer do jeito que ele acha que está fazendo ela se sentir melhor e como que ele está se sentindo bem e pronto. Aí sim, vai pro resto da vida, vai ser uma rotina. Você sabe por quê? Porque mas tem eu acho uma que falta muita falácia, atitude de tem mulher um pensamento também. falacioso, que é o seguinte, que é o que rege tudo isso. Homem não gosta de encher o saco. Homem De ser enchido. Homem não gosta de encher o saco, eles gostam. Homem gosta, mulher é muito doutrinada nisso, não é na escola dominical. Homem gosta de se sentir o máximo na relação. Então tudo que você pode fazer pelo homem é fazer ele se sentir o máximo do garanhão. Entendeu? O duplo valor da letra. Se ele vale 10, você faz ele se valer 20. Se ele vale 20, você faz ele valer 40. Se vale 40, vai fazer valer 80. Aí você tem que fazer ele valer o mais. Começa assim, a mulher começa a falar, bom, não vou falar esse negócio, porque se eu falar que eu prefiro assim, é porque o jeito que ele está fazendo não é bom. E geralmente o homem fica de mau humor, mesmo. Ele fala que quer uma mulher com atitude, que quer uma mulher, mas o que eu escuto das mulheres é: o homem sempre fala pra gente ter atitude, mas aí quando a gente tem, não tá na hora deles, e quando não tá na hora deles, não é igual a gente que pode pegar a gente em qualquer hora. Ele tem que estar estimulado sexualmente. Então uma coisa sempre esbarra na outra. Porque quando a mulher vai tentar, o camarada dá para trás. Dá uma, dá duas, dá três, a mulher desiste. Então isso acontece muito, porque o homem também tem o seu próprio desejo, a sua própria hora. Mas você está falando do start, ele está Não, falando, do meio start. do negócio. Na conjuntura total? Depois que já está rolando, mas... Pois é, agora o homem sabendo disso, ele tem que dar total liberdade para a mulher se sentir à vontade para fazer. Eu acho que também um dá liberdade ao outro, né? E dá confiança ao outro. E a mulher tem que dar confiança ao cara de dizer, olha, se encerrar o jogo aqui, mas tem cara que não enxerga, cara. Acho que a mulher tem que ter atitude mesmo. Amanhã tem mais, depois tem mais, amanhã é outro dia. Estamos aqui. Entra. Marta de Minas. Oi, Martinha. Não gosto de sexo anal e meu marido briga direto comigo. Diz que vai arrumar uma prostituta que faça sexo anal, porque ele diz que ele é dono do meu corpo e eu do dele. O que eu faço? Eu ia falar pra ela fazer com ele, mas... Como que é? Peraí, calma aí. Eles entenderam. Eu também não... Não, eu tô brincando com esse cara, porque, pelo amor de Deus, pra ele, é uma idiotice falar que vai arrumar uma prostituta pra fazer Ridículo, isso. né? Não, o que eu falei foi, o que eu tô fala falando pra ela, já que ela é dona do pressão. corpo dele também, faz a mesma coisa com ele. E se ele não gostar, o problema é dele, o corpo dele é dela, né? Entendeu, Adriana? Olha, eu custo a querer entender. Entendeu? Eu custo a querer entender. Entendeu? Esse é um Eu achei outro muito item. Eu acho que é um problema que as mulheres também reclamam muito. A maioria das mulheres não gostam dessa coisa. E a maioria dos homens, às vezes, até dão preferência para isso. Né? O que também é uma exacerbação violentíssima. Eu acho que entre um casal, tudo é normal se é normal para ambos. E se é tranquilo para ambos. Agora, se não é tranquilo para ela, ele não tem nada que fazer essa ameaça. chantagem, É uma ameaça, né? Uma ameaça dura. Isso é uma ameaça idiota, dura e ridícula. Se eu fosse ela, eu arrumava uma galinha e dava na mão dele. Vamos embora para outra. Vou fazer o que o Dani sugeriu, eu gostei mais. Não, mas eu estou falando galinha mesmo. Galinha, porque vai ficar melhor para ele. Tadinha da galinha. Tem uma moça Pois aqui é. de Santa Catarina, ela coloca as questões com relação às princesas e os príncipes, né? Quando eu li aqui, me remeti ao que você iniciou falando, tá? Fala, mas não me assusta.
Mulheres poderosas, boa tarde. Poderosas em letras garrafais, somente para que vocês percebam que a coisa é forte. Boa tarde, amo vocês pelo despojamento e ousadia em que tratam os assuntos da vida, com seriedade e consciência no espírito. Quero dizer a vocês que quando meu único filho nasceu, meu esposo, queria que ele fosse batizado na Igreja Católica. Eu, porém, nunca aceitei tal disparidade, uma vez que quem arrumava padrinho eram os pais. Eu sempre fui da opinião de que quem tinha que escolher seria o meu filho, e não nós, os pais, né? Resumo. Quando meu filho fez 12 anos de idade, ele optou por Cristo, e nós também. Hoje somos seguidores de Cristo. E o meu filho, por opção, se mantém virgem e aguarda por aquela que Deus está preparando em algum lugar para ele. Hoje ele está com 25 anos, namorou algumas gurias, mas a última durou 2 anos e não deu certo, porque ela fingia ser cristã só para atraí-lo. Ele percebeu isso e caiu fora. Mas eu sempre deixei bem claro para ele a importância de um relacionamento com paixão. E depois, quando a paixão termina, que realmente o que deve permanecer é o verdadeiro amor. Que é uma delícia. Beijo em cada um de vocês. Amo vocês. Daniel, sucesso na sua vida, meu lindo. Que Deus os abençoe. Amém. Obrigado. Pois é, ela falou bem claro e ela já definiu, e eu não tenho nada a falar sobre isso. É uma opção dele. Quando é uma opção da pessoa, a pessoa pode ficar virgem até os 69 anos de idade, amém. Se a opção da pessoa ficar... É pessoalmente. Dá para entender? E Cristo. Porque ninguém quer se assumir diante de Cristo. Prefere culpar a igreja. A igreja falou isso e eu dei errado, então a culpa é da igreja. Ninguém quer bancar a sua própria consciência, discernimento e crescimento em maturidade em Deus. Ele precisa culpar alguém. Então, se esse rapaz resolveu ficar virgem até os 25 anos, é uma opção dele. Agora, essa coisa de você ficar teleguiado por uma igreja que faz um cursinho de príncipes e princesas e fala que você vai se dar mal se alguma coisa acontecer na sua vida diferente daquilo, é um verdadeiro absurdo. A Paula entrou aqui para colocar... Olá, Paula. Colocou assim uma questão com relação ao sexo anal. Não gosto muito de sexo anal, mas como meu marido gosta, então de vez em quando eu faço uma surpresa e tomo iniciativa para rolar numa boa. Assim ficamos bem em acordo, mas sem pressão. Mas Paula, você pode fazer isso, né? Você pode fazer isso, porque isso para você é aceitável de vez em quando. Tá ok. Agora, para quem não é aceitável nunca, também não tem que se forçar a barra e nem tem que achar que agora ela vai ser trocada por 20 prostitutas. Porque se ela for trocada por 20 prostitutas, a única coisa que vai acontecer é ela ter sido trocada por 20 prostitutas. Do chão não passa, o camarada vai estar fazendo um péssimo negócio. Entrou uma outra questão. Que não leva o dela e leva 20 prostituídos. Não vou dizer o nome da coisa, mas 20 prostituídos. Gatas, gatinha e gatão. Sentiu onde que foi, né? Gatas, gatinha e gatão. Já me coloquei, já tô me achando. Gatão de meia idade. Ai, que horror. Bruna, viu? Que violência. Sai fora, cada um. Tá? É velha já. Gatas, gatinhas e gatão, boa tarde. Você está na faixa da Bruna. É a outra, puxa saco. Você Jesus também veio para nos libertar e, sobretudo, de nós mesmos. Portanto, fora com a opressão. Quem está te oprimindo? Faça essa pergunta a si mesmo. Com relação à comparação que um faz com o outro, uma vez que os outros relacionamentos anteriores houveram, para mim se trata de uma pessoa doente. Porque você tem que estar por inteiro com quem está naquele momento. Claro. Quem se deixa ser controlado pelo outro sempre termina sendo oprimido e refém do outro. E prisão pior não tem fim. Exatamente. Quem foi? Desculpa, prisão pior não tem. É Alba, de São Paulo. Alba? Alba. Alba, beijo pra você, totalmente dentro. Corretíssimo. Corretíssimo. Tem uma aqui que diz que meu cunhado diz que a pessoa que a esposa dele não faz sexo com ele faz uns 3 meses porque fica chateado com outras besteiras. E aí faz greve com o cara. Espiritualmente isso afeta? É o fim da picada. Espiritualmente isso afeta? Afeta quem? Como? Não entendi nem a pergunta. Faz de novo, por favor. O espiritualmente isso afeta? Você quer que eu pense novamente? Porque não tem nada a ver. Gente, eu sei, mas aí é a questão da pessoa. Ela não faz amor com o cara 3 meses. Não é amor, tá, querida? Meu cunhado disse que a esposa não faz sexo com ele fazem 3 meses porque fica chateado com outras besteiras. Quem tem gente que gosta de falar sexo, é por isso que dá tudo errado. Também acho. Porque a pessoa está fazendo amor. Eu Quando também é sexo, acho. aí ela pode ser até programada.
Entendeu? Você pode comprar. E às vezes pra ele é besteira, às vezes pra ela não é. E se ela pensa como amor e não como sexo, ela realmente não vai conseguir fazer. Não é questão de fazer greve. Se o negócio é, né? É sexo? Às vezes pra ela o negócio é sério. Então, Por exemplo, 3 meses de isso parece um castigo. Deve ter alguma coisa muito errada, né? entendeu? Nesse casamento. Muito errado. E aí, Isso aí não dá nem pra. Não dá Não dá nem pra avaliar. Não dá, Deve ter uma coisa muito errada. Não dá. O Caio até uma vez fez um papo de graça aqui sobre o Absurdistão, que era um lugar onde as mulheres eram abusadas pelos maridos, os maridos pegavam ela a hora que queriam, a mulher estava lá mexendo o feijão, o cara vinha por trás, pegava a mulher e era assim mesmo. Você vê que ele só está interessado em colocar aquilo num buraco de fechadura. Ele não interessa nem a hora, nem o que outra pessoa está sentindo. Então, aí é um negócio sexual. Mas eles faziam isso tanto que elas resolveram por essa greve, né, sexual. Então a aldeia inteira fez greve e começou a virar o jogo do poder. Mas isso aí é uma coisa que aponta uma disfunção relacional imensa. Como é que uma pessoa vai usar disso para... Então agora que nem... Então pessoas que estão brigadas aí ficam mudas uma com a outra. Então não falo, não tem mais possibilidade de falar com a outra. Imagina isso. Eu discordo de você, você discorda de mim. Ponto. Agora nós somos 2 adultos, nós vamos viver 3 meses aqui com coisas para fazer, para resolver. A vida continua, agora não. Porque eu discordo de você nesse ponto, aí eu não falo mais nada. E aí, comprou feijão? Comprei. Quer dizer... Beleza, mas vai usar o carro? Eu acho que o que pode afetar o espírito nesse caso é a falta de comunicação verdadeira. Por isso que eu não entendi. Qual é o pacote que ela está colocando nesse castigo? Qual é o significado real dela não estar querendo fazer esse sexo? Será que é porque eles realmente não se entendem e discordam de alguma coisa, ou porque a cabeça dela está em algum mundo que ela não teve a coragem ainda de falar? Não sei, estou só falando que se existe alguma possibilidade de afetar o espírito da relação, é a falta de verdade na comunicação. Eu acho que para responder ela pura e secamente nesse quesito, afeto espiritualmente, é só uma coisa. Qualquer coisa que afete a comunhão, de seja quem quer que for, com quem quer que for, afeta espiritualmente. Porque comunhão são os laços para tudo. Só quero falar a respeito do que a Marta, ela só queria corrigir uma coisa e logo em seguida eu vou entrar com outro para que não haja interrupções. Foi para mim. Sentiu que agora eu tô... ninguém sabe para quem foi. Tô mandando, né? Foi para mim essa. Gostaria de corrigir o que disse. Eu disse que não gosto de sexo anal, mas na verdade eu nunca fiz. Nasci em um lar cristão e aprendi que sexo anal é pecado. Mas você não acha que eu tenho direito de negar? Ainda mais com os absurdos que ele fala, que é no sentido de dizer que vai atrás de uma prostituta. Na verdade ela não corrigiu, ela mudou de A para Z a questão, né? Corrigiu, porque ela escreveu de uma forma que talvez ela tenha sido mal interpretada. Não sabe gostar porque faz e não gosta. Ela não faz, ela nunca fez. Calma que eu vou ler, não fique nervosa. Eu indico Brincadeira de Gente Grande, do Caio. Procura aí na VMVTV esse livro no site dele e pega esse livro e lê. Aí, Marta, vai te fazer muito bem. Agora estão pedindo para me lembrar, a Karine aqui está em Polvorosa, quase. Tem um vídeo sobre o aniversário. Por favor, então pode soltar este vídeo? Put down. Valeu. Tchau, tchau. Dani, óbvio que eu ia participar disso, né? Mas enfim, muita saúde, paz, felicidade, juízo, muita luz, muito sucesso profissional, sucesso pessoal, muitas felicidades e muitos bolos de aniversário para você. E principalmente, que você não perca a sua essência nunca, porque você é um amigão, gosto muito de você, de verdade, e quero ter você pro resto da minha vida. Beijos, parabéns! Beijo carioca pra você. Parabéns, Daniel! Parabéns, Daniel! E o tempo não para, Dani. Nós já choramos de tanto rir, já rimos de tanto chorar. E tudo que eu vivi do seu lado, que você é, que você faz,
para mim é felicidade plena e eterna dentro de mim. Morro de saudade de você. E parabéns para você, parabéns por você. E tá aqui meu presentinho! Adaria! Adaria! Everybody together! Todo mundo tira a roupa! In between what we are, what we see. Ernesto, que linda homenagem, Ernesto. Muito legal. Ficou muito mesmo. bonito mesmo, Ernesto. Obrigado. Muito bonito. Gente, pois é. E tudo isto é para não oprimir. Como é que você está sexualmente falando? Eu viraria pro lado. Viraria pro lado. A Bruna está aos prantos, aos A Bruna prantos. sempre chora, né? A Bruna chora no comercial de Molico. Meu Deus. É uma comercial de Molico. coisa. É uma coisa impressionante. Pois é, gente. Então nós vamos ficar por aqui hoje, porque nós temos muito bolinho para comer, muito aniversário para comemorar. Agora, isso tudo foi para você lembrar de que Deus faz as coisas perfeitas, boas e agradáveis. E a gente vem com patas de lama, de doença, de complicação, de doutrina, de igreja, enquanto o Senhor está oferecendo para a gente vida e vida em abundância. Leve também para o seu relacionamento íntimo a mesma liberdade com a qual Cristo te libertou e fique em paz, fique tranquila, fique espontânea, fique natural e fique quem Deus mais quer que você seja, você. Um beijo grande, até o próximo debate. Beijo, tchau. Thank you.